Fala pessoal do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. A gente não pode estar junto ainda, mas vamos lá para a nossa aula, que é a aula 4 do segundo bimestre, falar um pouquinho sobre o conto de suspense. Depois dessa aula aqui do vídeo, tem as atividades do livro, façam as atividades do livro para a gente, quando voltar, corrigir tudo, tá? O conto de suspense, primeira coisa que a gente tem que ter noção é sobre o conto, que não deixa de ser um conto. Então, o conto é uma narrativa curta, com poucos personagens, 4, né? No máximo, espaço reduzido e um conflito apenas. Então, a gente está aí falando nessas aulas sobre o conto, tá? Por que eu trouxe o conto de suspense, né? A gente tem que entender o que é o suspense. O que é o suspense? O gênero suspense, ele tem a sua origem atrelada aos textos jornalísticos de publicação inglesas lá do século XIX, que abordam tragédias e crimes não solucionados. Então, observa que, a partir da publicação de tragédias e crimes não solucionados, né, na observação dessas notícias em jornais, criou-se essa característica da literatura que é o suspense, tá? Que vai geralmente atrela isso, a assassinatos, né, a tragédias. Então, se a gente for pensar aí, que a gente vê filme de suspense, se a gente for ver um jogo de suspense, então tudo que fala sobre suspense vai ter essa ideia e vai ter a solução de um crime. Basicamente isso daí, tá? Lógico que vão ter suas modificações, podem ter suas alterações, porque a gente está falando de arte, né? Então a arte sempre se modifica, mas você entendeu que tem assassinato, entendeu que tem crime, tem tragédia, você pode dizer que foi baseado no suspense, tá? As obras de suspense são aquelas que provocam a hesitação da respiração do leitor público. Isso quer dizer o quê? Aquela ideia de prender a respiração. Na maior não, desculpa, na maior cena de suspense, você prende a respiração, né? Que você não sabe o que vai acontecer, aquilo dali, né? E você entra para esse estágio. Por quê? Por que que isso acontece? Todo o enredo, né, as ações dos personagens, a história é estruturada a partir de cortes repentinos provocadores de susto. Então, na hora que está acontecendo ali a história, aí começa um corte, um efeito que te faça aprender a respiração, que você não entende muito, que vai ainda buscar o conhecimento e te cause um susto. Né? Aqui a gente põe isso mais na linguagem cinematográfica, a gente observa muito, mas a gente consegue ver isso na literatura também. Né? É, não há uma sequência correta da cena, vamos pensar assim numa cena, da sequência da cena, né? Vem um trecho para, corta, um trecho para, corta, um trecho para, corta, para justamente provocar esse susto em você, no leitor, ou quem esteja consumindo aquela obra, tá? Vamos seguindo aí. Como que a gente faz um suspense? É a característica do suspense. Primeira coisa, o inesperado, tá? Você tem que provocar no leitor, quem esteja vendo, quem esteja consumindo a sua obra, que ele não consiga entender a história, não no ponto de provocar não interpretação, né? Mas que surpreenda, né? No momento da cena de suspense, que deixa ele em branco em como que vai chegar ao fim daquela cena de suspense. Ele não sabe o que vai acontecer na sequência subseguinte, né? Na sequência seguinte. Então, o inesperado seria isso. E isso vai fazendo que o leitor ele prenda mais ao texto, ele fique mais preso no texto, queira saber mais. Não, tem que continuar porque precisa saber o que vai acontecer. E não deixa de ler a obra e fica mais preso. E eu tenho que surpreender. Toda a cena de suspense, todo o livro de suspense, a cena de suspense surpreende, né? Surpreende a coisa. Causa, vem uma sequência cortada, né? Não deixando o leitor concluir essas ceninhas, e no final vem aquela surpresa. No final, pode ser agradável ou não, isso vai depender da interpretação, mas que vai causar uma surpresa no leitor. As ações são ligadas, o que isso quer dizer o quê? Se eu cheguei numa cena de suspense agora,
né? Se eu tô numa cena agora de suspense para poder falar, vamos botar aí, na hora da solução de um crime, na hora que eu vou saber o crime, né? Isso quer dizer que lá na frente, antes dessa cena, eu comecei a deixar pistas, vamos para ser claro, que aquela cena ali ocorreria daquela forma ali que está ocorrendo na hora da solução desse assassinato, né? Então, isso que seria cenas, ações ligadas, tá? Não tem ação solta. A ação que ocorre lá no final vai ter um trecho lá no início do texto que vai me indicar que eu vou chegar àquele momento ali. Vou dando pistas, a gente vai dando pistas, e isso vai ajudando a conclusão do leitor. Entretanto, né? Entretanto, vai ter sempre uma cena que vai surpreender e vai cortar essa ideia de conclusão que vai ficar deixando ele preso, deixando o leitor preso mais na história, tá? O susto tem que ter. Toda cena de. Todo texto de suspense, cena, enfim, filme de suspense, é obrigatório ter o susto e despertar a curiosidade, né? Então, despertar a curiosidade é o principal elemento para você prender o leitor no seu texto. Então, teve tanto sucesso as histórias de suspense justamente por isso, né? Que o leitor ele começa a ler essa história e não quer parar até chegar ao fim. E isso vai fazendo que deixando preso. Isso foi causando sucesso na história, tá? Vamos seguindo aí. Por que o suspense prende atenção? Porque tudo que acontece posteriormente na trama está diretamente relacionado com o que apresenta anteriormente. O que isso quer dizer? Tudo que vai acontecer lá na frente está diretamente ligado ao que aconteceu anteriormente. Por exemplo, se a solução do conflito vai ocorrer no salão de jogos, né? Lá na frente da história, lá no início da história, eu fui dando pistas de que o assassinato ou o conflito qualquer que seja ocorreu no salão de jogos, tá? E isso vai prendendo a atenção, porque é necessário que o leitor ele vai entendendo, unindo pistas para poder chegar a uma conclusão, tá? E lembrando que toda vez que eu quebro essa conclusão do leitor, eu deixo ele mais surpreso e deixo ele mais preso à história, tá? Que vai despertar a curiosidade. Vamos continuando lá. Lendo aí. Isto é, diante de um assassinato, o esperado é sua resolução. Mas para entender o desfecho, é necessário retornar os fins iniciais que antecedem o crime, mas que só são revelados depois. Então, a história está toda interligada, está toda fechada, está toda presa, que a gente não pode deixar de ver, não pode deixar de ler nada, senão a gente não consegue entender o final da história, tá? E é assim que é feito o suspense. Vamos seguindo aí. Aí eu trouxe uma cena para vocês verem, uma cena de suspense, acompanhem aí. Viram como é que ocorre o suspense? Então a gente viu as ações, as cenas
a sequência de ações cortadas, né? Em primeiro momento ela é caminhando, depois começa a vir a luz piscando, e ele vai gerando suspense, a atenção dela, depois vem a luz apagando em sequência, e aí vão sempre cortando, e sempre vai surpreendendo quem tá vendo, né? Não espera que aquela cena vai ocorrer. No final, a luz lá no final acendendo, como se fosse alguém acendendo aquela luz no final, aí ela gera ela suspense quando a luz perto dela acende e a surpresa, né? Era o aluno dela aí na história, que era o aluno dela perguntando se ela estava com medo, ficou com medo. Aí continua a cena. Então, a surpresa, a gente imaginava que ia acontecer alguma coisa de mais terror, mas não, só foi uma cena ali que acabou gerando suspense. Mas isso tudo aconteceu, essa cena aí se tornou de suspense, que provavelmente no início do filme há situações que evidenciam um assassinato, evidencia aí um crime dentro de um corredor da escola. Então, por isso que essa cena se configurou suspense, como se fosse aí, de novo, a expectativa do leitor que, de novo, do telespectador, de novo, que ia ocorrer um assassinato ou ocorrer algum crime nessa cena aí, só que não configurou, surpreendeu o final, tá, galera? Então, a gente chega ao fim, a gente chega ao nosso fim da aula e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.